O mês das crianças de 2017 vai ficar marcado na história. Dor, luto, saudade, muitos questionamentos. Minas Gerais, por que não dizer o país, chorou o ataque suicida cometido por um ex-vigia de uma creche que acolhia gente inocente. Ironia? Não. Crianças inocentes de 1 a 6 anos de idade que estudavam no local foram vítimas de um ato criminoso. 57. Esse é o número oficial de vítimas entre mortos e feridos da tragédia de Janaúba, considerada a pior envolvendo crianças de todo o estado de Minas Gerais. Ironicamente, o mês de outubro também é o mês da saúde mental. O que leva uma pessoa a tirar a vida de tantas crianças e deixar outras em estado grave? De um extremo a outro. O que leva uma professora a arriscar morrer para ajudar pequeninos? Hoje, a Gazeta TV recebe aqui o psiquiatra Saulo Barbosa e a psicóloga Simone Belém. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Muito obrigada a vocês por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Selma, pela oportunidade. Boa tarde, Selma. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para a gente falar de um assunto tão importante, que é a saúde mental. No dia 5, em Janaúba, norte de Minas, o ex-vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, jogou gasolina e ateou fogo nas crianças, funcionários, professores e depois nele mesmo. Saulo, você que trabalha também na cidade de Janaúba, acompanhou e acompanha essa tragédia de mais de perto, né? Explica pra gente o que acontece na mente de uma pessoa que chega a um extremo tão cruel, matar crianças. Selma, em primeiro lugar é importante lembrar que nós temos autoridades competentes que estão investigando o caso e irão elaborar um laudo completo, um laudo psiquiátrico que dará o diagnóstico, né, o possível diagnóstico deste indivíduo. Agora, é difícil imaginar que não havia um transtorno mental grave envolvido, né? Mas provavelmente uma psicose, né, que é caracterizada pelo rompimento ou prejuízo da apreensão da realidade. Isso significa que a pessoa passa a acreditar em coisas que não condizem com a realidade e que podem levá-la a cometer esse tipo de ato. Simone, você como psicóloga, acha que estamos cuidando bem da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual? Sim, essa é uma pergunta, né, que a gente convida você que está aí do outro lado a pensar sobre isso. Qualquer um de nós pode adoecer as suas emoções, sim. Qualquer um de nós pode ter esse transtorno, né, que tem algo a ver, algo psicológico, sociocultural, ou tem a ver com uma formação genética mesmo, né? Então todos nós estamos propensos e a gente tem que investigar, né? A gente tem que cuidar de tantas coisas, tem que cuidar do nosso corpo, tem feito tantos planos, mas a gente tem esquecido da nossa saúde mental e a gente tem adoecido por conta disso. Ainda é tabu procurar psicólogo, psiquiatra? Você imagina uma coisa simples, né? As pessoas chegam lá no consultório, eu estou aqui porque minha mãe me trouxe, porque eu trabalho com família, né? Ou então alguém me indicou, mas eu não estou aqui porque eu quero. É muito difícil alguém que chega porque realmente ele quer. É alguém que chamou ele para ir. E a gente tenta desconstruir isso. E se eu envio e eu vejo que tem algum adoecimento ali, que a gente precisa encaminhar para o psiquiatra, e a pessoa diz, eu não sou doido, né? Olha que coisa triste, né? E as pessoas estão se perdendo nisso aí, até de permitir esse encontro com elas mesmas, né? Porque o psicólogo nada mais é do que isso, promover o seu bem-estar, esse encontro com você. E é principalmente o homem, né? Ele tem mais uma resistência a procurar ajuda psicológica, principalmente psiquiátrica. Sim, eu acompanho isso lá também, né? Os homens geralmente eles vão porque as suas esposas pediram para eles irem, né? E quando eles vão e eles conseguem remontar as suas vidas ali, eles saem satisfeitos e esse faz propaganda, né? Que foi uma coisa boa, uma experiência boa. Bom, um dia depois do crime, foi sepultado o corpo da professora Helen de Abreu Silva Batista, de 43 anos. Segundo as investigações, em um ato de heroísmo, ela lutou contra o assassino Damião e conseguiu evitar que dezenas de crianças se ferissem gravemente.
Com isso, ela teve 90% do corpo queimado, chegou a ficar internada e ter 2 paradas cardíacas. O cortejo da professora reuniu quase 1000 pessoas. Saulo, em meio a um ato cruel, uma reação de proteção, cuidado. A professora, que é a mãe, naquele momento, parece que deixou aflorar o instinto de proteção de mãe. Sem dúvida, né, Selma? No momento de tamanho risco à própria vida, ela deixou de pensar em si mesma para pensar no próximo, né? Então a gente observou nesse ato da Ellen o que há de melhor no ser humano, a capacidade de se colocar no lugar do outro e ceder a sua própria vida para tentar salvar a do outro. Então, em meio a uma tragédia que expôs algo muito ruim, a gente tem essa chama de esperança que a Ellen deixou, em que a gente deve se espelhar e também nos doarmos pelo outro, né? Normalmente, numa tragédia dessa, o comum é entrar no desespero. É desesperar e procurar o socorro, procurar uma saída. O normal é esse, né? Geralmente nessas situações as pessoas querem salvar sua pele, né? Numa linguagem mais simples a gente diria isso. E essa preocupação com o outro, né? A gente vê também essa formação religiosa da importância disso, da professora, né? Nós não vamos entrar no mérito da saúde pública porque é unanimidade, né? Está um caos. O que não nos tira o direito de exigir e brigar por uma assistência de qualidade. Os governantes estão sendo pagos para isso, né? Buscar o bem do povo. E se nós pagamos o salário deles, a gente não pode aceitar qualquer coisa, né? Mas Simone, explica pra gente qual o papel da família quando percebe que um integrante precisa de ajuda psicológica ou psiquiátrica. Sim, eu trabalho com família e a gente tem que entender que família é essa marca a ferro e fogo em cada um de nós, né? Já dizia Moisés Grossman. A importância da família estar junto, né? Porque, infelizmente, hoje a família, o lar virou um albergue, onde você vai apenas dormir. Um não tem mais contato com o outro. Então, a gente precisa resgatar isso, sabe? Esse diálogo em família, esse abraço, esse almoçar juntos, esse tomar o café junto ali. Nem que for uma vez por semana, a gente tem que resgatar. Então, geralmente, quem começa a observar é família. Mas se a família está distante, como é que vai observar? E olha o importante dessa família se achegar, né? E viver família nesse sentido de união, de presença. É importante isso. A família de alertar, junto. Você precisa de ajuda, como é que a família tem que se comportar diante de um membro quando apresenta algum sintoma ou alguma necessidade psicológica? Foi importantíssimo vocês tocarem nesse assunto, porque o mês de setembro, que acabou de passar, foi o mês do Setembro Amarelo, que é a campanha nacional de prevenção do suicídio, né? E é um tema que ainda é tabu na nossa sociedade, né? Então, quem de nós que quer escutar um familiar trazer alguma queixa, né? Falar que não quer mais viver nesse mundo, que não tem jeito. Muitas vezes o familiar muda de assunto, né? Simplesmente diz, não, deixa isso pra lá, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa boa. E aí o assunto passou. A pessoa tentou se abrir, tentou colocar o problema e a mensagem que ela recebeu sobre esse assunto a gente não conversa. Então aí, para ela carregar esse fardo, às vezes da depressão, da ideação suicida, sozinho acaba agravando o quadro. E aí a chance de piorar e ter um desfecho muito ruim é grande. Bom, a gente falou aqui antes que o Damião ele estava com um problema há bastante tempo, né? Talvez se ele tivesse buscado ajuda, ele não teria chegado nesse ponto. Talvez se a família tivesse sentido a necessidade, podia ter alertado a diretora, poderia ter acontecido diferente? Sim, né? O que a gente mais tem lutado, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é promover a informação da população acerca dos transtornos mentais, né? Hoje em dia as pessoas têm muita informação sobre hipertensão, sobre problemas ortopédicos, oftalmológicos, sobre uma variedade de especialidades médicas, mas os transtornos mentais ainda são um tabu. Como a gente fala pouco sobre isso, como as pessoas escutam pouco sobre isso, seja na mídia, seja na conversa entre familiares, acaba que eles não têm informação.
não tendo informação, infelizmente eles muitas vezes não conseguem estimular ou mesmo levar, acompanhar um familiar que esteja apresentando algum sintoma. Quais são os principais sintomas de uma pessoa que está psicologicamente doente? Bom, existem vários sintomas, né, Selma? Nesse caso específico da psicose, o paciente apresenta sintomas que chamam muito a atenção, que são esses de acreditar que coisas que não existem estão acontecendo, ou está escutando vozes, isso chama muita atenção. Mas normalmente o que as pessoas deixam passar são os sinais de depressão ou de ansiedade, né? Especificamente do risco de suicídio, a gente observa que as pessoas têm um comportamento como se elas estivessem se despedindo dos familiares e dos amigos, né? Então ela entra em contato com um familiar distante, diz coisas como foi bom viver com você, foi muito bom a vida que a gente teve, ou então ela vende um bem de alto valor, né, do qual ela precisa, mas ela vende e dá esse dinheiro para alguém, né? São mudanças do padrão de comportamento. A pessoa leva um estilo de vida e de uma hora para outra isso começa a mudar. Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de mudança e perguntar diretamente, né? Todas as vezes que a gente não conversar sobre esses assuntos, as chances de partir da pessoa falar sobre isso são muito menores, né? Então, por isso que a gente tem que buscar ficar atento a esses sinais. Bom, em meio à tragédia, a gente viu também demonstração de amor, mensagens de apoio, doação de tempo, água, remédio, abrigo, sangue. Em Montes Claros, bastou a Inocento dizer, avisar que estava precisando de sangue, que centenas de pessoas lotaram o local para doar sangue, doar vida. Uma demonstração característica também do brasileiro, não é mesmo? Sim, com certeza. E ficou claro a presença da empatia, né? Que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, né? Eu tenho certeza, né, como pai que sou, que todos aqueles que têm filho se colocaram no lugar dessas mães e desses pais que perderam seus filhos nessa tragédia, né? Então aí fica evidente essa característica humana, né? O ser humano é capaz de fazer coisas terríveis, mas também é capaz de fazer coisas muito boas, como nesse caso. Você falou sobre o sentimento que a pessoa tem de ajudar o próximo, de preocupar com o próximo, de se colocar no lugar do próximo, né? E falou também dos sintomas de uma pessoa que está psicologicamente abalada ou com problemas de depressão e com ideias suicidas. Uma pessoa que não sente essa necessidade de ajudar o próximo, não se comove com tragédias, ela estaria doente ou adoecendo? Sim, nesse caso da ausência de empatia, né, e existe um transtorno de personalidade, né, que é o chamado transtorno de personalidade antissocial, que é popularmente conhecido como psicopata, né, que é um padrão repetitivo de violar o direito das pessoas. Então é uma pessoa que mente muito, manipula muito, é capaz de causar dor e prejudicar os outros em benefício próprio. Então isso aí seriam características de um psicopata, né? Bom, é interessante a gente falar um pouco aqui da Bíblia Sagrada, né? Ela tem orientações valiosíssimas para a gente, né? E nela, é claro, chorar os mortos, mas cuidar dos vivos. Algumas vítimas ainda estão internadas, crianças com queimaduras severas, marcas que não vão sair do corpo, muito menos da mente, né? Por isso, elas precisam ser trabalhadas, precisam ser cuidadas. A cicatriz vai ficar, mas o momento é de reconstruir como? Sim, eu creio que esse é um momento de recomeço. Mas recomeçar após uma tragédia, após um luto, é muito difícil. O luto vem e ele te arranca um pedaço, né? Você não tem mais, sua vida ela muda, né? Da água para o vinho. É como se você tivesse amputado um membro e agora você vai ter que se reinventar, porque a vida segue. Né? E para seguir nesse momento, mesmo quem não teve o seu, mesmo as crianças que não morreram, né? Mas os familiares tiveram uma perda ali, porque a vida daquela criança não volta mais a ser a mesma. Então é momento de recomeço, é momento delas, uma dor compartilhada, ela é mais fácil de ser vivida, né? Então esse momento deles estarem mais juntos, né? Mais próximos uns dos outros e as coisas irão se encaixar com o tempo. Então é momento deles estarem juntos, né? E eu penso que esse consolo, né, que vem do nosso Criador, é momento de buscar isso também.
É importante a gente ressaltar que momentos trágicos, em tragédias como essa vivida em Janaúba, para superar é preciso a ajuda de profissionais. Sim. Olha a gente, né, fazendo a dupla, né, do psicólogo, do psiquiatra. Queridos, não tenham medo de procurar. São profissionais, né, sérios, que estão dispostos a te ajudar, né, a te dar uma qualidade de vida para que você possa prosseguir. É necessário. Saulo, o que você diria para as famílias de Janaúba e para várias famílias que enfrentam a dor da perda, de tragédias como essa? Nós vimos há pouco uma família aqui de Montes Claros, em Ilhéus, onde morreu pai e filho. O que você diria para essas pessoas que enfrentam tragédias tão graves como essa? É um momento muito difícil, né, Selma? Sem dúvida nenhuma, o sofrimento vem inesperado, o chão se abre, a dor é muito grande. Nesse momento, o que eu diria é não tente carregar essa dor sozinho, né? É um momento da família se unir, ajudar essas pessoas, sejam em coisas práticas, né, como chamando para a pessoa passar um tempo na sua casa, ajuda financeira, ajuda a resolver problemas quaisquer que sejam, né? E também os profissionais, né? A rede de saúde mental de Janaúba já está, né, disponível para essas pessoas, já estão sendo acompanhadas, né, nesse momento de dor, de luto, evidentemente respeitando a privacidade que o momento exige, né? Mas certamente essas pessoas têm que ser acompanhadas tanto pela família como pelos profissionais, né? E vocês frisaram uma coisa muito importante que a gente encerra falando, e eu quero que vocês reforcem, sobre a importância e o valor da família. Sim, eu reforço essa importância aí, né, que a família seja esse lugar de acolhida, que a família possa se unir. Olha quantas famílias se uniram para ajudar as famílias de Janaúba, né, que a gente possa ter esse sentimento, né? A nossa família é única e a gente não escolheu, né? Nós filhos não escolhemos estar ali naquela família, mas estamos ali, né? E essa família que é base, essa família que é chão, que a gente possa resgatar esses valores familiares, né? Para que a gente encontre ali no nosso lar o nosso porto seguro. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que os colegas, os amigos, esses passam. Mas a família está presente com a gente desde os primeiros momentos da nossa vida até o final dela. São as pessoas que repartem com a gente tanto os momentos bons quanto os momentos de tragédia. Muitas vezes, eu digo isso até por experiência própria, no momento de tragédia, às vezes pouco importa o que a pessoa diz para você, mas o simples fato dela estar ali com você, repartindo a dor e o peso do sofrimento, já te ajuda a ter forças para continuar. Então, por isso, mais um conselho, né? Valorizar sempre a família. Bom, com essa conversa de hoje, a gente encerra a Gazeta TV e a gente espera você na próxima entrevista. Simone, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Dr. Saulo, muito obrigada. E as portas da Gazeta TV estão abertas para vocês. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, então.